Eu sempre fui um homem cético, e depois de me graduar na faculdade de medicina, com especialização em psiquiatria, notei que boa parte dos fenômenos paranormais e possessões demoníacas podem ser explicadas de maneira bem simples na maioria das vezes. Não digo a você que sou médico para que minha história ganhe credibilidade, e nem quero fazer com que você acredite ou desacredite em algo. Estou aqui apenas para contar o que vivenciei. Estava em um congresso de psiquiatria comportamental. Inclusive, eu mesmo palestrei durante 40 minutos. E tudo correu bem durante o congresso. E como de costume, alguns colegas de profissão e eu resolvemos procurar um lugar para jantar aquela noite. Encontramos um restaurante de comida italiana maravilhoso. Era simples, mas com boa comida e um serviço bem educado. Comemos e bebemos muito bem aquela noite. E quando estávamos atravessando a rua para o hotel, um de meus amigos nos chamou a atenção para um cassino a umas quadras dali. As luzes amarelas e vermelhas piscavam forte e decidimos ir até lá, jogar um pouco. O local não era nenhum belágio, mas era grande, com muitas mesas e pessoas jogando todo tipo de jogo. Decidimos jogar um pouco de pôquer, mas não deu muito certo, nenhum de nós durou mais do que 30 minutos na mesa. Fomos para o 21. E eu estava indo de mal a pior. Mas venci uma mão, depois a segunda, a terceira, a quarta, quinta, sexta. Quando notei, já tinham pessoas em volta de mim e por fim ganhei 13 mãos consecutivas. Faturei uma grana alta. Meus amigos ficaram boquiabertos e eu ainda mais. 13 mãos seguidas era algo completamente inconcebível. Voltamos para o hotel e dormimos. Devia ser umas 11 da noite, mas por volta de 1 da manhã, meu telefone tocou. Era um dos organizadores do congresso. O homem trabalhava no hospital psiquiátrico da cidade. Ele parecia um tanto perturbado e preocupado ao me ligar. Pediu 1000 desculpas pelo horário e, se fosse possível, queria que eu fosse até a casa de repouso, anexa ao local, para ver um paciente. Provavelmente um caso raro de esquizofrenia, algo assim. O amor pela profissão gritou mais alto. Me aprontei e peguei um táxi até lá. O hospital era grande, com uma grande torre com quartos, e parecia ser um local com boa tecnologia. Já a casa de repouso era mais antiga, talvez uma construção religiosa doada por alguma instituição. Haviam algumas estátuas e uma arquitetura me lembrava um pouco as góticas da Europa. Na porta do hospital já vi meu anfitrião, que me recebeu amistosamente. Parecia feliz em me ver. Me levou para os corredores da casa de repouso. Era um lugar bem limpo, com muitos enfermeiros, mesmo no turno da noite. Os móveis eram velhos e em bom estado, assim como a estrutura da casa, que na verdade se mostrou ainda maior por dentro, com muitos quartos, salas e salões, todos recheados com aparatos médicos e entretenimento para os pacientes, como xadrez, damas, papéis para colorir, artesanatos e afins. Os enfermeiros e demais funcionários do local não pareciam bem. Seus rostos muitas vezes pareciam assustados ou preocupados. Chegamos em seu consultório, ele sentou, respirou fundo, revirou alguns papéis, receitas, atestados que estavam em cima de sua mesa, pediu para que eu sentasse e começou a contar o caso do paciente. Tratava-se de um homem de 25 anos, sem história de esquizofrenia na família, sem nenhum antecedente de problemas mentais, que cursava teologia na faculdade. Era cristão, praticante, não tinha uma namorada, a família morava longe, foi comunicada, mas até o momento ninguém tinha vindo. Vi alguns exames, atividade cerebral normal, exames de rotina normais, algumas imagens de tomografia e nada fora do normal. Pedi finalmente para ver o paciente. O rosto do homem se encheu de preocupação e, relutante, se levantou para levar-me até o quarto. Andamos mais alguns minutos pelos corredores até que ele parou, virou para mim e disse: "A cena não estava nada agradável, doutor. Ele não come há 4 dias, se defecou, se vomitou inteiro. Além disso, antes de colocarmos as amarras de contenção, ele acabou se arranhando inteiro. Tem sido ministrado antibióticos cada vez mais agressivos e mesmo assim as feridas insistem em infeccionar. Muitos enfermeiros preferem nem entrar no quarto. Seu estado hoje é deplorável. Já perdeu considerável massa corporal, não está consciente há 2 dias. Está respirando com dificuldade, mas todo o tratamento tem sido dado dentro dos padrões. Essa piora aconteceu em menos de uma semana. O homem não reclamava nem de dor de cabeça, segundo alguns colegas da faculdade. Simplesmente desmaiou e foi trazido para cá, e seu estado só foi piorando."
Finalmente entramos no quarto e estava frio. Não lembro de estar frio aquela noite, mas no quarto estava bem frio. O homem estava deitado sobre a cama, magro demais. As amarras de contenção nos pulsos e tornozelos estavam no último botão e ainda assim pareciam largas. O roupão do hospital estava largo, seu rosto fino, olhos fundos. Parecia ter queda de cabelo recente com algumas falhas na região do topo da cabeça. Havia um tubo de oxigênio em seu nariz. Seus braços e pescoço estavam completamente feridos. As feridas bastante infeccionadas, apesar de limpas. Sua respiração era fraca, quase imperceptível. E seu batimento cardíaco, fraco também. O doutor começou a falar novamente e disse que não sabia mais o que pensar. Os exames não apontavam nada, não tinha menor sintomas de qualquer doença. No fundo eu sabia que ele estava morrendo de medo, que de alguma forma acreditou que aquele homem estava sob influência de forças sobrenaturais. Questionei o que ele achava e pedi que fosse sincero. O médico se sentou em um sofá e começou a contar que o homem se debatia e cantava em línguas que jamais conhecera, que certa vez empurrou 4 enfermeiros com apenas um dos braços e por fim havia dito algo sobre sua esposa, que só ele deveria saber. Eu tomei ar e comecei a falar, discurso padrão de doutor cético. Sobre refazer os exames, pedir para que todos os laboratórios fizessem, recalibrar as máquinas, investigar melhor a história da família, conversar com os colegas de turma e tomar cuidado para que suas crenças não afetassem seu trabalho. Quando eu terminei de falar, a energia elétrica do local caiu subitamente. Tudo ficou escuro, mas obviamente os geradores mantiveram os aparelhos dos pacientes ligados. A pouca iluminação permitia que eu visse o rosto do médico. Ele se levantou e começou a falar. Disse que essas coisas estavam acontecendo frequentemente e que nenhum técnico encontrava problema nas instalações do hospital ou da casa de repouso. Que sabia que não deveriam acreditar nessas coisas, como em Deus e o diabo. Pelo menos não como médico. Mas que este caso estava tirando-lhe o sono. Que seus dias ficavam cada vez mais difíceis, disse ter pesadelos recorrentes e que as coisas haviam piorado em sua vida. Eu permaneci firme e o acalmei. A luz retornou e o batimento cardíaco do homem subitamente parou. De pronto, ministramos medicamentos e chamamos os enfermeiros. Os batimentos começaram a subir demais, até que pararam. Os enfermeiros chegaram e trouxeram o desfibrilador. Aplicamos os choques na intenção de reanimá-lo várias vezes, e sem sucesso. Passaram-se quase 5 minutos e o médico já estava assinando o óbito do homem. E os seus batimentos voltaram. Nos entreolhamos e naquele momento o meu coração quase parou. O doutor me olhou e disse: quais as chances de alguém morto por quase 5 minutos voltar a viver e a respirar? Eu não sabia o que dizer, eu estava espantado, mas o que aconteceu em seguida foi o que mudou minha vida para sempre. Aquele homem, em seus últimos instantes de vida, sorriu e com uma voz que não pertencia àquele corpo, olhou para o médico e disse: as chances de alguém morto voltar a viver são as mesmas de alguém ganhar 13 vezes consecutivas na mesa de 21. Eu até hoje me arrepio ao contar isso.